Hoje realmente eu trouxe uma pessoa super especialíssima. Ele é o Sheikh Abdul Salam Al-Mansuri. E o Sheikh veio esclarecer uma série de coisas para vocês a respeito do Islã, certo? Sheikh Abdul Salam, muito obrigado por ter vindo muito boa tarde. Muito obrigado para vocês, muito obrigado. Sheikh saiu do Iêmen, veio prestar serviços na religião no Equador, esteve lá no Equador, e posteriormente veio para Cuiabá e se fixou aqui, na mesquita daqui de Cuiabá. Ele até disse que aqueles que quiserem conhecer, ele tem o maior prazer em recebê-los na mesquita. O que vem a ser o que é o Islã? Sim, muito obrigado, Getúlio, pelo convite aqui no Rádio Metrópole. E Islã é uma palavra na língua árabe, tem muitos significados em português, porque a raiz da palavra Islã envolve paz, segurança, saudação, proteção, ausência de culpa, saúde, submissão, entrega, aceitação, rendição e salvação. Então, Islã vem da raiz da palavra salama. Três letras. Salama. Isso, 3 letras na língua árabe. Sin, lam, mim. Ou seja, em português, S, L, M. Então, essa raiz, quando nós abrimos dicionários para pesquisar sobre essa palavra, vamos encontrar todas essas palavras que eu citei. O Islã significa especificamente um estado de livre submissão e entrega a Allah, entrega a Deus, adorando somente a Ele, aceitando e obedecendo a sua legislação com devoção. Mas Islã, você que adorando a Allah, através do quê? Através desta submissão e entrega, que você tem que seguir a palavra de Deus, que é o Alcorão, e o caminho do profeta Muhammad, que é o caminho de todos os profetas e mensageiros enviados antes dele, entre eles Noé, Abraão, Jesus, Moisés, Jacó, José, Jó, todos os profetas enviados antes do profeta Muhammad. Nós como muçulmanos devemos seguir o caminho deles. E através essa submissão a Allah, nós obtemos a paz e segurança e o bem-estar na nossa vida. Então, resumindo, o Islã, o mais importante no Islã é 2 significados para outras pessoas saber sobre o Islã. É paz e submissão. Paz, um relacionamento com Deus, que você fica submetido a Allah. E paz com todas as pessoas. Então, o muçulmano, na vida dele, na personalidade dele, em geral, ele tem que ter paz e estar com paz com todas as pessoas, não prejudica ninguém, não fala mal sobre alguém e fica na vida dele submisso a Allah, que obedecendo a Allah em qualquer ordem. Não está obedecendo os desejos, paixões, necessidades dele. Está seguindo a ordem de Deus na vida dele. Este é o Islã. Este é o Islã. Paz. Paz e submissão. Quem são os muçulmanos, Sheikh? A verdade, os muçulmanos, essa é uma pergunta mais importante. Que tem livre submissão e entrega voluntária, é muçulmano, entrega voluntária a Allah, a legislação de Allah, de Deus Todo-Poderoso. Então, qualquer um que aceite se torna um muçulmano. Qualquer um que aceite a ordem de Allah, a legislação de Deus, se torna muçulmano. O muçulmano
é uma pessoa que aceita livremente a basear suas crenças e valores, fé, adorações, na vontade de Deus Todo-Poderoso. Mas algumas pessoas, aqui no Brasil, algumas pessoas ou em outros países, eles pensam ou acham que o Islã é uma religião só para os árabes. Religião para os árabes só. Mas a verdade, isso está mais longe da verdade. Isso é dito. Por quê? Porque mais de 80% dos muçulmanos no mundo não são árabes. Isso é uma informação importante. Mais de 80% não são árabes. Mais de 80% dos muçulmanos no mundo não são árabes. Então, são de onde? Esses muçulmanos? Da Turquia. Turquia não é árabe. Paquistão, Afeganistão, Índia, Nigéria, na África, em todos os países da África, em Europa, Estados Unidos, Rússia, China, Bósnia. Então, muitos países não são árabes, mas são Malásia, Indonésia. Esses países grandes que têm muita população, não são árabes, não falam língua árabe. Canadá, França, em todos os países, aqui no Brasil. Então, mais de 80% dos muçulmanos no mundo não são árabes. Isso para nós responder, informar. E os muçulmanos pertencem a diferentes raças, diferentes culturas, diferentes países, etnias, então nacionalidades diferentes. Outra coisa, existem árabes, não são muçulmanos. Vocês estão entendendo o que ele falou. 80% dos muçulmanos não são nascidos na região da Arábia Saudita. 80%. Na região dos países árabes, porque dos países árabes todos, sim, 80% não são dessa região, são de fora. Então, ele falou vários países agora e explicou uma série de coisas a vocês. Ele já disse que Alá, o significado de Alá é Deus, né, supremo e único, na colocação para os muçulmanos. E os muçulmanos creem em todos os profetas, de Adão a Abraão, Jesus e posteriormente Muhammad, que às vezes a gente fala em Maomé, não tem nada de Maomé, é Mohammed, Maomé é troca de linguagem. A curiosidade rápida, o Alcorão foi escrito todo em árabe. Sim. E não foi feito mais de uma mudança. Sim. Existe ainda Alcorão escrito, guardado? O verdadeiro? O Alcorão Sagrado tem muitas características. Entre elas, que o Alcorão Sagrado foi escrito na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vida do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Então, não foi escrito muito tempo depois da época do mensageiro Muhammad. Mas na vida dele foi escrito em vários lugares. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faleceu, os seguidores dele, os companheiros, fizeram uma campanha para juntar o Alcorão, para unir o Alcorão, não para escrever primeiramente o Alcorão. Não, já foi escrito, mas só para juntar ele em um livro só. E até hoje,
até hoje, o Alcorão está protegido na língua árabe, como foi revelado através do anjo Gabriel para o profeta Muhammad. Nunca mudou nenhum versículo nele. Nenhuma palavra foi mudada dentro do Alcorão. Nem ponto, nem vírgula. Nem Ou não ponto, tem ponto, nem vírgula? Nem ponto, nem vírgula. O Alcorão está de forma original, como foi revelado. A língua árabe tem ponto e tem vírgula? Tem pontos e vírgulas. Tem também. Tem. E também, para afirmar essa informação, hoje, se você aqui na mesquita ou em outras, na nossa mesquita ou em outros lugares, às vezes tem crianças que estão memorizando o Alcorão. Eu ia falar sobre isso. Memorizando o Alcorão. Tem um aluno meu aqui na mesquita, o Alcorão tudo é 30 partes. 30 partes. Cada parte 20 páginas. Cada parte 20 páginas. Então, o Alcorão total 600 páginas. 600 páginas. Meu aluno que está aqui já foi para a Arábia Saudita fazer competição. Que está memorizando o Alcorão. Como é o nome dele? Com outros alunos. É Hussein. Hussein, sim. Sim. Então, ele está memorizando 22 partes. Só falta para ele terminar o Alcorão 8 partes e completar o Alcorão tudo na cabeça dele. 8 partes de 20 páginas. Não, ele está memorizando 22 partes. Falta para ele terminar 8. 8, sim. Sobraram para ele memorizar 8. Então, para completar 30. Para memorizar o Alcorão inteiro. Isso que é a forma que protegeu o Alcorão através nossa memorização, nossa decoração. O sheik, antes de formar sheik, antes de entrar à universidade islâmica, tem ou deve memorizar tudo o Alcorão inteiro. Não pode qualquer um entrar na faculdade islâmica assim, faculdade islâmica... Pela janela. Pela janela ou pela porta. Sheik, vamos pedir um instantinho só para você e vamos chamar ali o apoio cultural, mas voltamos agora. Espera um pouquinho. Tá bom. Muhammad Abdul Salam Al-Mansouri, que está com 1 ano e 5 meses, e é ele quem prega a fé islâmica aqui para cuiabanos e diversos que vêm por aqui e de outras cidades ou do resto do Brasil fazendo missão e também de fora, Paquistão, Senegal e assim por diante. Então o que eu quero passar para vocês é o seguinte: ele está me respondendo sobre a fé islâmica, ele está me respondendo ainda a pergunta: quem são os muçulmanos? É isso, Sheik? Sim. Vamos lá. Nós já explicamos um pouco quem são os muçulmanos. Então, nós queremos dizer para todos que estão assistindo que existem árabes, não são muçulmanos. Existem árabes cristãos, árabes judeus. Então, isso significa que os muçulmanos, não todos os muçulmanos são árabes, nem todos os árabes são muçulmanos. A maioria dos árabes são muçulmanos, verdade. Por quê? Porque o Islã estava fundado na Península Arábica, revelou através do anjo Gabriel o Alcorão na língua árabe para um profeta mensageiro árabe, mas não significa que é só para os árabes. Islã é uma religião universal, uma religião mundial para toda a humanidade. Deus disse no Alcorão Sagrado para o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele: e não te enviamos, ó Muhammad, senão como misericórdia para toda a humanidade. Então, para toda a humanidade. Também, Islã para todos os povos, todas as nacionalidades, todas as línguas. Quem aceite a legislação islâmica é muçulmano. Não é considerado um muçulmano aquele que adora algo além de Deus único. Não é muçulmano, porque
o muçulmano, aquele que adora a Deus, obedecendo a Allah, um Deus único criador. Como, por exemplo, uma divindade ou uma pessoa. Então, não é muçulmano aquela pessoa que adora, além de Deus, um parceiro. O Islã de um indivíduo se enfraquecem devido do pecado e da ignorância e das más ações. Então, quando nós, como muçulmanos, fazemos um pecado, cometemos um pecado, nossa fé enfraquece. Mas sendo anulado totalmente, completamente, quando associa parceiros a Allah. Quando associa parceiros a Allah. Ou deixa de acreditar nele, em Allah. Por exemplo, se você fala que Allah ou Deus tem outro Deus além de Deus. Então tem mais de um Deus. Então, nessa situação, você não é muçulmano. Sim. Quando nós falamos em um só Deus, nós falamos na unicidade. Unicidade. Isso. Só Deus. Um só Deus. Monoteísmo. Monoteísmo. Monoteísmo puro. Puro. Que la ilaha illallah, a porta da nossa fé, quando alguém se torna muçulmana, tem que ir para a mesquita ou em qualquer lugar, mas tem que dizer assim: La ilaha, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Significa, eu testemunho que não há divindade além de Allah, e testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro, e testemunho que Jesus é seu servo e mensageiro. Esta é a Shahada. A Shahada. A Shahada, testemunho da fé. Porta do Islã. Pode repeti-la, Sheikh? E porta do paraíso também. Porta do paraíso também. Como é que você fala em árabe? Sim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna Isa Rasulullah. Isa é Jesus. Isa é Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Por que sempre a paz de Deus esteja com ele? Porque ou com eles? Você, toda vez que fala um profeta, você fala... a paz de Deus esteja com eles. Que em árabe, como é que se fala? Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Sim. Ou alayhim as-salam. Alayhi as-salam. Alayhi as-salam. Esta é uma forma de respeito aos profetas e mensageiros, porque nós, como muçulmanos, acreditamos em todos os profetas, em todos os mensageiros. Não há diferença entre eles na nossa fé. Nós acreditamos em Jesus, em Noé, em Abraão, em Moisés, em José, em todos os profetas e mensageiros, que a paz de Deus esteja com eles. Alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Viu? Sim. Essa maravilha de ser humano que está aqui é Sheikh Abdul Salam Al-Mansouri, que é Sheikh da Mesquita de Cuiabá. Se comprometeu comigo numa conversa há tempos atrás, que voltaria aqui para ir dando explicações. Então, o telefone de WhatsApp nosso está aberto para perguntas e, com o passar das entrevistas, ele vai respondendo a todos vocês. O telefone nosso de WhatsApp é o 993 60 996, perdão, 996 30 6116. 996 30 6116, para vocês fazerem perguntas, irem mandando para cá e a gente, na medida do possível, vai respondendo. Sheikh Abdul Salam é pai de um cuiabano, Mohammad, né? Falei para ele aqui, ele falou para mim que o mais forte, Mohammad Abdul Salam Al-Mansouri. Tem o mesmo nome dele, só que tem Mohammad antes, que é o nome do profeta e mensageiro do Islã. Ele é formado pela Universidade Islâmica Muçulmana, Universidade Islâmica do Iêmen. O Iêmen é um dos maiores países da Península Arábica. E ele estudou legislação islâmica e direito. Então, ele não exerceu a parte de direito islâmico, seria a questão de fazer direito no Brasil, certo? Mas ele é formado e partiu para ser sheik.
Depois eu quero que você uma hora me explique, porque existem várias escolas muçulmanas com várias linhas diferentes, né? Sim. De estudo. Isso. Tá? Sim. Fez um convite a vocês. Aqui na mesquita existe um curso para aprender o Islã, aprender árabe e me parece que é formação superior, né? Sim, sim, ele aí, sim. Né? Agora estão tentando que... MEC. Isso. Sim, MEC regularize. Regularize. Então, vamos lá, Sheikh Abdul Salam. Faltou alguma coisa que você queira dizer a respeito dos muçulmanos ou vamos partir? Por que Allah? Sim. Primeira coisa, primeiramente, quem é Allah? Quem é Allah? Porque tem pessoas que pensam que quando o muçulmano fala Allah, que ele está adorando outro Deus, além de Deus deles que estão adorando. Mas a verdade, Allah é o mesmo Deus dos cristãos, mesmo Deus dos judeus, mesmo Deus de todas as religiões, de toda a humanidade, de todo o universo. Mas Allah, na língua árabe, palavra Deus na língua árabe. Allah. Tradução em português, Deus. Sim. Não significa que é outro Deus. Mas Allah, para diferenciar entre Allah e Deus, ninguém mais pode ser chamado como Allah ou em português como Deus. Sim. Ninguém. Porque o termo Allah, o termo não tem plural ou gênero. Essa é a diferença. Não tem plural ou gênero. Por exemplo, nós falamos Allah, mas não podemos fazer para essa palavra plural. Mas Deus, deuses. Plural. Gênero. Tem gênero. Deus, deusa. Divindade. Sim. Então, mas em árabe não tem plural nem gênero. Essa é a diferença. Allah é o nome de Deus em aramaico. Em aramaico, que é a língua da revelação para o profeta e mensageiro Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Isa. Opa, a língua ficando bom. A língua de Jesus era o aramaico. Essa língua nela Allah. Allah. A língua aramaica é irmã do árabe. Mas o aramaico já está quase morrendo, ou já morreu, como língua, mas o árabe até hoje está... O aramaico dormiu, Sheikh. Dormiu. Sim. Esse que aconteceu muitos problemas na Bíblia. Sim. Por causa disso, porque a língua original da Bíblia não ficou ou permaneceu forte até hoje. Mas a língua árabe, que é a língua do Alcorão Sagrado, é forte até hoje. Mas vocês têm uma linguagem só, Sheikh. Vocês só usam o árabe, sim, a revelação do Alcorão é em árabe e não existe mudança. Não existe mudança. Mas tem livros em português que falam do Alcorão. O que eles são? Isso. Essa é uma pergunta importante. Vamos lá. Por quê? Existem traduções dos significados do Alcorão. Não existe o Alcorão em português. Por exemplo, nós no Brasil temos duas traduções dos significados do Alcorão, ou das palavras do Alcorão. Eles escrevem isso, tradução dos significados das palavras do Alcorão. Não escrevem o Alcorão. Sim. Porque o Alcorão é um livro só que está em árabe. Dois significados do Alcorão. Do Alcorão. Então, a tradução do Samir Al-Haik, Sheikh, nosso querido irmão Sheikh Samir Al-Haik, e também outro
outro professor, doutor na Universidade de São Paulo, se chama Hilmi Nasr. Ele que também traduziu as palavras do Alcorão. Você sabe por que os muçulmanos vieram para o Brasil ou não sabe? Não, esta questão precisa mais pesquisas, porque isso é relacionada com imigrações Sim. antigas, Sim. porque colônia portuguesa, Sim. como ela chegou aqui, Italiana, quem e vem assim com por eles, diante. quem vem com eles. Mas uma coisa interessante, eu comprei um livro de Janina. Janina, livraria. Nossa patrocinadora aqui. Isso. Esse livro de uma doutora na Universidade de São Paulo. Ela fala, o título do livro é O Mundo Falava Árabe. O Mundo Falava Árabe. O livro. O Mundo Falava Árabe. A civilização árabe através de obras de Ibn Khaldun e Ibn Battuta. São dois sábios mais importantes no mundo. Então, ela falou isso e citou algumas coisas sobre a história dos árabes, dos muçulmanos, como chegaram aqui no Brasil. Isso precisa mais pesquisa, não é assim rápido. Podemos... O que eu ia falar para você, e você sabe disso. Aqui na cidade existe uma imigração libanesa muito forte. Sim. Eles vieram do Líbano, da cidade, me parece que chama-se Caraum. Caraum, sim. Caraum. Sim. Caraum. 99% dos cuiabanos, dos muçulmanos cuiabanos, são de Caraum. Caraum, uma cidade, quando eles vieram para cá, vieram para cá. Eles estão exatamente na região onde se encontra a nossa rádio. Diga uma coisa aqui. Quais são os princípios da fé islâmica? E faz um resuminho para mim. Sobre os princípios da fé islâmica. Da fé islâmica. Em resumo, nós acreditamos em seis princípios na nossa fé, nossa crença. Primeira coisa, nós acreditamos em um Deus único, Criador, que é Allah, que já explicamos quem é Allah. Sim. Então, Ele que merece a adoração, único que merece a adoração, único que ser obedecido. Dele é a ordem e dele é a criação. Ele que criou e ele quem ordenou. Então, esse é o primeiro princípio. Segundo, nós acreditamos na existência dos anjos. Na existência dos anjos. Não acreditamos nos anjos como deuses, porque já pronto, nós acreditamos em um Deus único criador. Os anjos, nós acreditamos na existência deles, que eles criaturas exclusivas para adorar a Allah, adorar a Deus unicamente. Sim. E tem muitos detalhes sobre os anjos nos ensinamentos islâmicos. Também existem os anjos bons e os anjos maus? Não. E nos ensinamentos islâmicos, todos os anjos são bons. Então, se existe alguma coisa que é mal, tem outro nome? Demônios. Sim. Demônios. E eles têm nomes? Gênios, Shaitan, Satanás, essas coisas. Mas os anjos, não. Todos são bons. Sempre obedecem a Allah, a Deus, em qualquer ordem. Nunca desobedecem qualquer ordem de Deus. Então, para os muçulmanos também existem essas coisas como... Invisíveis. Existem. Existem essas coisas, mas nós temos equilíbrio. Sim. Não toda a nossa vida é invisível, nas coisas, imagens, coisas que não existem, ou nós negamos tudo. Não. Nós recebemos as informações de Deus, examinamos todas as informações que nós recebemos, e a informação que é autêntica, através do Alcorão, através dos ditos do profeta, nós acreditamos nela. Sobre os anjos, sobre os demônios, gênios, jins, sobre tudo.
Então, o terceiro pilar, o princípio da nossa fé, acreditamos em todos os profetas, em todos os mensageiros, não há diferença entre eles na nossa fé. Adão, Abraão... e Nós assim por acreditamos em Adão, Noé, Abraão, Moisés, Isaac, Ismael, Jó. Jó. Para trás. Jó, José, Salomão, Davi, todos os profetas e mensageiros, Moisés, Jesus, que a paz de Deus esteja com todos. E no Alcorão Sagrado, mencionados 25 nomes dos profetas e mensageiros. 25 nomes dos profetas e mensageiros. Ou seja, no Alcorão se menciona 5 mensageiros e profetas anteriores. Diversas vezes no Alcorão são 25 os profetas e mensageiros são citados lá. Deus é o único que foi o criador do nosso universo. Sim, e às vezes vem um capítulo inteiro, se chama em um nome do profeta, que é denominada com um nome do profeta. Por exemplo, capítulo de José. Tem um capítulo, mais de 15 páginas sobre José. Esse José que você fala, Sim. José, como é que a gente pronuncia? Yusuf. Não, José, como é que é? Saleho, como é que é? Que é sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, José, Yusuf, que é o José. Esse José é o mesmo que é mencionado na Bíblia dos católicos, que tinha um monte de irmão, morava no Egito, foi vendido pelos irmãos. É o mesmo José? É mesmo José. Que o nome dele é Yusuf. É mesmo José, que o nome dele é Yusuf, mas não significa que as informações que existem em vários lugares, todos são iguais ou corretas. Nós devemos examinar as informações. Por exemplo, nós como muçulmanos respeitamos os profetas e mensageiros. Não falamos sobre eles que eles igual de qualquer ser humano que é pecador. Ele falou sobre o Deus único, os anjos, profetas e mensageiros. Estamos no quarto agora? Sim, quarto. Quarto princípio da nossa fé, da nossa crença islâmica. Nós acreditamos em todos os livros revelados aos mensageiros. Então vamos falar isso aí. Então, quais livros? Mencionados 5 livros no Alcorão. Quais são? Que é o Alcorão mesmo. Sim. Torá, que é Torá, o livro de Moisés. Nós respeitamos. Nós acreditamos. Sim, Torá. Torá, o livro que foi revelado para Moisés. Sim. Evangelho, que foi revelado para Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Salmos de Davi. E páginas de Abraão. Então, isso nós acreditamos em todos os livros revelados aos mensageiros de forma original. Todos os muçulmanos devem seguir este princípio e acreditar em todos os livros. Devem acreditar no em Alcorão, todos. na Torá, no Evangelho e em Salmos. Isso. E também páginas do Abraão. Páginas de Abraão. De Abraão. Então, de forma original. De forma original. Por que nós falamos de forma original? O que vem a ser? Porque tem muitos livros mudaram nelas algumas coisas, alteraram algumas coisas. Então, nós como muçulmanos, se chegou para nós qualquer informação, seja que chegou de um muçulmano ou de um cristão ou judeu, primeira coisa, nós devemos pensar e examinar esta informação. Não acreditar assim diretamente. Por exemplo, eu sou sheik da mesquita. Sim. Se eu amanhã vou falar para meus irmãos na mesquita, fazem isso. E eles acharam que é fora da lógica ou parecem que não é certo. Eles não vão acreditar diretamente, não. Eles vão me questionar, perguntar por quê,
tem uma prova, tem uma evidência, tem um dito, tem um versículo sobre isso. E aí você vai ficar bravo. Não vou ficar bravo, porque minha obrigação, Sim. que eu respeitar todas as opiniões das pessoas. Sim. E transmitir para eles a informação correta. Então, eu quero dizer que os livros que hoje estão na mão dos cristãos, judeus, e muitos livros também, além do Alcorão e ditos do profeta Muhammad, que estão na mão dos muçulmanos, nós precisamos examinar as informações, não assim acreditar. Mas o Alcorão, porque o Alcorão é de forma original até hoje, que foi escrito na época, na vida do profeta. Foi juntado depois do falecimento diretamente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Sheikh Abdul Salam Al-Mansuri, ele que é o Sheikh da Mesquita de Cuiabá, tem muito a nos ensinar, vai voltar aqui outras vezes, mas agora eu vou bater um papo com ele. O que vocês acabaram de ouvir agora é o chamamento para oração que está no som dele aqui. Mas nós ainda vamos bater um papo informal com ele aqui. Outro dia nós vamos dar continuidade nesse bate-papo tão bacana com ele. Sheikh, você teve muito trabalho para aprender português? A verdade é aprender outra língua é muito difícil, mas tenho que esforçar mais, porque meu trabalho como sheikh, líder religioso, tem que aprender a língua. Como você vai transmitir a informação, ensinar as pessoas, se você não está aprendendo a língua deles? Então, esse é um desafio mais forte para mim. Era um desafio mais importante para mim. Mas, Sheikh, agora você é pai de um brasileiro, Sheikh. Isso muito nos orgulha. Mas ele é brasileiro, ele que vai falar a língua português, mas para mim era muito difícil. Mas não é muito, porque eu estava em Equador. Sim. Eu estava em Equador, eu estudei lá espanhol durante 5 meses. Muito semelhante, castelhano. E fiquei lá 1 ano. E quando eu cheguei aqui, um irmão da comunidade me ajudou a ensinar português. E graças a Deus agora melhor. Não, muito bem, tá de parabéns. Sheikh tá de parabéns, fala muito bem obrigado com a gente aqui. Sheikh, conhece o que no Brasil? Que estados já conhecem? Cidades, vamos lá. Eu conheço São Paulo, visitei São Paulo muitas vezes. Cidade grande, São Paulo. Cidade grande, sim. E conheci Rio de Janeiro. Outro estado. Eu visitei Rio de Janeiro também uma vez. Visitei Foz de Iguaçu 2 vezes. No Paraná. A colônia muçulmana lá grande. Grande. Foz de Iguaçu, e eu fui lá em vários lugares bonitos, Cataratas, Três Fronteiras, muitos lugares. Gostou de lá? Parque das Aves, muitos lugares bonitos lá. Cataratas tem aquele bichinho, chama coati. Coati que sobe, parece um ratinho, mais ou menos assim, um focinho comprido. Isso. Chegou a ver os coatis lá? Cheguei lá. Chegou. Cataratas, que mais? Cataratas Paraná. Mais aonde? Também eu conheço Campo Grande. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sim, Barra do Garças. Barra do Garças, Mato Grosso. Várias vezes. Primavera do Leste. Do Leste, aqui vizinho, que mais? Sim, Campo Verde. Campo Verde eu também. Uma vez estava com um compromisso só rápido, uma visita rápida. Só uma curiosidade, em Foz do Iguaçu, quantas mesquitas tem em Foz do Iguaçu? A verdade é uma mesquita grande, mesquita de Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab, se chama Umar ibn al-Khattab. É uma mesquita bonita, tem irmãos também lá. Eles... Já pode mandar um abraço para todo mundo aqui. Eu mando salam para eles. Para mais além de salam, fala em árabe, pode para falar. Para todos os muçulmanos no Brasil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E lá a colônia muçulmana é antiga. Muito antiga. Muito antiga e grande. Grande. E a cidade mesma tranquila. Não é muito grande e os muçulmanos estão unidos. Sim. Unidos. E a escola, tem escola. Tudo bem com eles.
melhor do que outros estados ou cidades, outras cidades. Sheikh, hoje nós não vamos conversar nada assim muito polêmico. Nós não vamos deixar você aqui sem jeito, mas nós outros dias vamos conversar algumas coisas para que a gente aprenda. Sim. Por que se briga tanto lá aonde vivem os muçulmanos, os judeus, os cristãos? Por que dessa briga, né? Quem quiser saber um pouco mais tem no YouTube, tá? É só pesquisar que vocês vão ler e vocês vão entender a questão da faixa de Gaza. E tem até uma cidade, me parece que no Egito, né, que se chama Gaza. Não, Gaza em Palestina. Em Palestina, não, Sim. Faixa de Gaza em Palestina. E tem uma cidade, me parece que no Egito, que chama Gaza. Sina, você fala. Gaza. Nome de Gaza. É Gaza em Palestina. Gaza. Mas tem fronteiras entre Egito. Então é isso. O problema é que tem fronteiras e eles curtam lugares para entrar aos comércios. Por exemplo, como aqui no Brasil tem fronteiras com outros países. Sim. Então lá eles pediram do governo ocupação Israel, às vezes ele fazer pedido do governo do Egito para cortar o caminho de comércios, de comida, de algumas coisas, para não entrar para Gaza, porque isso é uma guerra entre palestinos e Israel. Sim. Sim. Palestinos são, na maioria, muçulmanos. Maioria muçulmanos, mas porque esse é um... Não existe palestino cristão? Existe. Existe palestino cristão, existe palestino judeu, existe palestino muçulmano. Todos palestinos... que ele falou? Todos palestinos são irmãos contra a ocupação de Israel. Ocupação. Então ali tem palestinos cristãos que são contra a ocupação de Israel. Existem judeus contra a ocupação de Israel. Judeus. Próprios judeus. Por quê? Porque não é motivo de muçulmano e judeu. Não é isso. Motivo de uma ocupação que vem para ocupar a terra é legal, com força, com armas. Quer ocupar a terra e se você defender, vai matar você, vai roubar suas riquezas, roubar tudo e vai fundar o país dele, país religioso. Agora, o palestino não é país religioso, é país, um estado laico. Sim. Mas Israel não é um país laico, um país religioso. Entendi. Isso que na lei, também na lei, no Código Internacional, às vezes, esse não é certo. Que é um país, uso da religião. Sheikh, o tempo voou, Sheikh. Sheikh Abdul Salam Al-Mansouri, esposo de Amata Rarmam, o nome da esposa dele, e o filho dele, um cuiabano, Muhammad Abdul Salam Al-Mansouri, que está com 1 ano e 5 meses, moram aqui no Brasil, moram aqui em Cuiabá, ele está aqui há 4 anos, muito querido pela comunidade muçulmana, participou de alguns encontros aqui, como se fala quando se unem várias religiões? Ecumênico. Ele que participou de vários encontros ecumênicos aqui. E uma pessoa muito aberta ao diálogo, muito boa para se conversar, um coração muito bom. Eu só tenho que voltar aqui para acabar de terminar o questionário que eu fiz aqui, que são de 12 perguntas, só fizemos 4. Getúlio, muito obrigado pela convite, que você me convidou a esta conversa. E eu tenho a honra de também
aparecer com você. A honra é nossa. Muito obrigado. E se você também, mais uma vez, inshallah, se Deus quiser, e nós temos tempo, mais vida, futuro, inshallah, não tem problema. Inshallah, inshallah. Inshallah. A Metrópole FM agradece a sua vinda aqui. Muito obrigado. Certo? Agora nós vamos receber, dentro de instantes, África, já está aí. África Rosbel, ela que fala também bem castelhano, é venezuelana, chegou, Tá. e nós temos muito prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado, Certo? Vitor. Muito obrigado. A África vai fazer um programa agora que se chama Noches Calientes para vocês. Getúlio, esqueci esse aqui. O que vem a ser Presente. isto? Presente? Ô, Sheik. Acabo de ganhar um presente. Esse é um livrinho muito interessante. Meu grande amor por Jesus me conduziu ao Islã, de Simon Alfred Caraballo. Isso vem a ser o que, Sheik? Este taqiya, na língua árabe. Sim. Taqiya, que colocamos na cabeça. Tradicional. Uma coisa tradicional. Na época do profeta Muhammad, estava vestindo, colocando este na cabeça. Oh. É, Eu achei que quem usava isto era judeu, Sheik. Não é? É muçulmano? Judeus, a taqiya deles, pequena. Só aqui. Só em cima. Só em cima. Sim. Nós, para toda a cabeça. E o senhor está muito elegante, Sheik. Filma o Sheik. Sheik está dando um turbante maravilhoso ali. Muito Uma obrigado. pessoa simplérrima, Sheik Abdul Salam. Cadê a África? Já sentou lá Muito no seu obrigado, posto. Vitor. E vocês agora vão ficar com a África, com Noches Calientes, e nós vamos nos despedindo de vocês aqui no Pessoas Especialíssimas. Um beijo no coração, muito obrigado e voltaremos.